Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Sara, sou professora de Biologia e hoje vamos falar sobre o filo Equinodermata. Bom, e o que são os equinodermos? No grego, equinos significa espinhos e derma significa pele, ou seja, pele com espinhos. O filo Equinodermata contém cerca de 7.000 espécies, incluindo lírios do mar, ouriços do mar, bolachas da praia, serpentes do mar e pepino do mar. E seu endoesqueleto ele é composto por calcário, que é bastante importante para a sustentação do corpo do animal e também é resistente. Aqui são alguns representantes de cada classe para vocês conhecerem. Essa primeira imagem é o lírio do mar. É parecido com uma planta, né? Mas não é. Essa segunda imagem está representada pelos ouriços do mar. Essa terceira imagem está representada pelas bolachas da praia. Essa imagem do meio é uma serpente do mar. E por último, está representada pelo pepino do mar. Esses animais, eles são deuterostômios, ou seja, primeiro é formado o ânus e depois a boca. Nos adultos, eles têm simetria radial, que são divididos em várias partes iguais, e nas larvas é a simetria bilateral, que é dividida em duas partes. Esses animais são triblásticos, sendo 3 folhetos embrionários, o ectoderme, endoderme e mesoderme. São todos marinhos e tem pouquíssimas espécies que vivem em ambientes com águas salobras. São de vida livre e não formam colônias e também não tem espécie parasita. E eles são amplamente distribuídos em todos os oceanos e se encontram também nas profundidades. Aqui essa primeira imagem representa deuterostômio, que é da parte da embriologia, né? Primeiro forma o ânus e depois a boca. Aqui é uma imagem representativa da simetria bilateral, que é dividida em duas partes. A estrela do mar representa a simetria radial, que é dividida em diferentes partes, né, iguais. E aqui a última imagem, que representa os três folhetos embrionários, que é o endoderme, o ectoderme e o mesoderma. E como se dá a locomoção desses animais, né? Na estrela do mar, a locomoção é feita pelos pés ambulacrais. Nos ofiuroides, eles se movimentam pelos braços, que é a serpente do mar. E nos ouriços do mar, eles se movimentam pelos espinhos, né, que são longos e móveis. Essa primeira imagem representa a estrela do mar. E aqui, ó, dá pra ver umas mini perninhas.
essa parte aqui, que são chamadas de pés ambulacrais. E, bom, e como se dá esse movimento, né, pelos pés ambulacrais? Eles possuem paredes musculares e ampolas que acumulam líquido. E existe uma variação de pressão do líquido no sistema que determina a expansão, né, ou retração dos pés. E aí se dá a locomoção desses animais. Quando a pressão do líquido é maior nos pés, esses pés ficam rígidos. E quando a pressão diminui, eles ficam moles, né? Essa diferenciação que dá o movimento, a locomoção desses animais. Nessa segunda imagem, representada pelos ouriços do mar, é pelos espinhos, né, que eles se locomovem. E aqui essa terceira imagem, que é representada pelas serpentes do mar, elas se locomovem por esses longos e finos braços, parecem uns tentáculos. Bom, e agora eu vou falar um pouco para vocês a classificação desse filo, algumas classificações. A asteroide, que são representadas pelas estrelas do mar, nessa imagem aqui, essa aqui é uma imagem de uma estrela do mar, bem grande, né? Uma das maiores. E ela tem vários braços. Esses braços na estrela do mar pode variar de 5 a 50. Bom, esse aqui tem muitos, né? Como vocês podem ver. Já essa segunda imagem só tem 5. O corpo deles tem placas calcárias, né? Como eu falei no começo do slide, que dá uma boa flexibilidade para eles. E também esses animais, as estrelas do mar, elas possuem alta capacidade de regeneração. Ou seja, por exemplo, aqui fez um corte aqui na estrela do mar. E aí ficou essa parte aqui e essa parte aqui. E aí elas são capazes de refazer, né, o braço que foi perdido e originar em um novo indivíduo, como representa aqui. E também se regenerar, né, no próprio corpo que foi perdido o braço, como esse aqui. Já na classe Ophiuroide, ela é diferente, né, da estrela do mar. Tem longos e finos braços. E tem um padrão, né, corporal de um disco central, de onde partem os braços. A boca fica voltada para o substrato. E nessa classe não existe intestino e também nem ânus. Nas crionoides são os lírios do mar. E por que eles são chamados assim? Vocês já devem estar perguntando, né? Porque eles são parecidos com uma flor chamada lírio. E por isso vem o nome dessa classe. Eles são parecidos com uma planta, né? Mas não é planta, lembrando. Algumas espécies apresentam um pendúculo de fixação, que indica um hábito séssil, né? Original dos equinodermos. Bom, aqui está a classe Echinoidea, que são representadas pelo ouriços do mar, que são repletos de espinho.
Eles são normalmente encontrados em substrato rochoso, como mostra aí na imagem, e podem também ser encontrados em substrato arenoso, né? E eles também podem ficar enterrados, né, na areia. Aqui está a classe Holoturoida, que são representadas pelo pepino do mar. São animais, né, bem alongados, do corpo mole, e possuem tentáculos orais na extremidade anterior e ventosos ao longo do corpo, que atuam, né, na locomoção e na fixação de substrato. Bom, e como são os hábitos alimentares desses animais, né? Nas asteroides, que são representados pela estrela do mar, elas se alimentam de partículas em suspensão, né, suspensívoros, mas também são carnívoras, a maioria, alimentando-se de presas sedentárias ou sésseis. Nos ofiuroides, que são as serpentes do mar, podem ser necrófagos, que comem resto de animais ou plantas, né, compostos orgânicos. Podem ser também filtradores ou sedimentívoros. Nos equinoides, eles se alimentam de algas, detritos, que esses são os ouriços do mar. E os holoturoides, a maioria é dentritívora ou suspensívora. Também eles comem aí, compostos orgânicos, né, restos de animais e plantas. E os crinoides, que alimentam de plâncton e de partículas em suspensão. Esses são os lírios do mar. Bom, e como são a respiração desses animais? A respiração, né, é uma troca gasosa que é realizada pelas minúsculas brânquias e também por toda a extensão dos pés ambulacrários, pelos quais circulam a água. Bom, eu já falei, né, sobre os pés ambulacrários. No sistema circulatório, não existe vasos sanguíneos, sendo feita por canais dentro do celoma. Não existe sangue, mas tem um líquido incolor, né, que circula pelos canais, que são localizados ao longo do corpo, e esse líquido realiza uma tarefa semelhante ao sangue do nosso corpo, que é transportar as substâncias para todo o corpo. Bom, esses animais eles são desprovidos de cabeça, o sistema nervoso elementar, com um anel nervoso ao redor do esôfago, do qual partem nervos radiais que se dirigem os braços ou para os lados. Eles eliminam as excretas facilitada pelo sistema ambulacrário, pelo qual circula água no corpo, né, desses animais, e pelas brânquias. Na reprodução, eles possuem sexos separados, né, são animais dioicos. Fazem uma fecundação externa, que é o encontro de gametas que ocorrem na água,
E algumas espécies realizam regeneração com muita facilidade, que é o caso da estrela do mar, como eu falei para vocês. E o desenvolvimento é direto, né, em alguns, ou indireto. Estes são a maioria, ocorre indiretamente. E é isso, pessoal. Espero que gostem da aula. Qualquer dúvida pode, né, me avisar. E é isso. Muito obrigada.